Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Domênico aqui e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o processo de persuasão do Pyong Lee, meu amigo que recentemente saiu lá do Big Brother. Muita gente ficou impressionado com a capacidade que ele tem de influência, de persuasão, de conseguir fazer com que a sua vontade prevaleça. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo explicando um pouco desse processo, o que que ele faz, talvez de forma consciente, inconsciente, mas que você pode replicar e, utilizar aí no seu dia a dia para aumentar o seu poder de persuasão. Então vamos lá, o primeiro ponto é a gente entender o que é persuasão, né? Persuasão é um processo de troca, onde você influencia a ação de alguém em troca de um benefício para outra pessoa, ou seja, algo que você tem que colocar na sua cabeça. Se você quer vender uma ideia, tenha sempre uma moeda de troca, tenha sempre algo para oferecer, sempre tenha algo que você sabe que é uma vantagem para outra pessoa. Por quê? Porque as pessoas elas são naturalmente egoístas, elas estão pensando muito mais nelas mesmas do que nas outras pessoas. Isso é comum, entendeu? Então quando você joga uma ideia, mas você não faz com que a pessoa consiga enxergar uma vantagem em fazer aquilo, a sua ideia ela é fraca. Agora, quando você joga uma ideia para alguém, mas você mostra para outra pessoa que ela vai estar ganhando alguma coisa com aquilo, ou ela vai estar deixando de perder algo com aquilo, então a sua ideia se torna muito mais forte. Nunca negocie em uma posição de desvantagem. Nunca tente vender uma ideia se você não tem uma vantagem para poder oferecer, porque a sua ideia se torna muito, mas muito fraca. Vamos lá. Qual que é a base da persuasão? A base da persuasão é a confiança. Quando as pessoas confiam em você, você consegue vender o seu produto, o seu serviço e a sua ideia com mais facilidade. Por quê? Porque as pessoas estão mais suscetíveis a alguém que elas confiem. Fato, ok? E como que você pode gerar essa confiança? Com uma certa dose de previsibilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Com ser previsível. Pensa comigo aqui. Lá na casa, o Pyong, por mais que ele fosse um estrategista, ele tinha um jogo muito claro, muito aberto. Ou seja, ele virava pro oponente dele e falava: Olha, você é minha opção de voto. Virava pra uma outra pessoa e falava: Essa semana eu não vou votar em você. Virava pra outra pessoa e falava: Olha, você não é minha opção de voto. Virava pro outro e falava: Eu quero que você saia da casa. Ou seja, ele ele era muito congruente com aquilo que ele falava. Então, se ele falava uma coisa, ele cumpria. E quando você é uma pessoa congruente com a sua palavra, as pessoas podem confiar em você, porque elas sabem que você não vai mudar de ideia assim do nada. Entende? Existe uma linha de raciocínio e que você segue essa linha de raciocínio. Agora, por exemplo, tem uma pessoa lá na casa, a Fly, por exemplo. Ela, o tempo todo, ela demonstra uma imprevisibilidade. Da mesma forma que ela tá conversando com você aqui agora, daqui a pouquinho ela tá falando mal de você ali. E aí, se uma pessoa que ela não gosta, que ela já falou pra você que não gosta, ganha o líder, ela se aproxima, aproxima por conveniência. Então, são coisas que fazem com que ela seja meio que imprevisível. E se a pessoa é imprevisível, então se eu não entendo a linha de raciocínio dessa pessoa, se eu não acredito que ela vai manter a palavra dela, então eu não posso confiar nessa pessoa. Então, a dica é: se posicione, seja congruente. Se você falou que vai fazer uma coisa, faça. Seja congruente com aquilo que você fala. Isso vai fazer com que as pessoas confiem em você e aí elas estarão mais suscetíveis às suas ideias. Uma outra coisa importante é desenvolver a sua inteligência social. O que é ser inteligente socialmente? Uma pessoa inteligente socialmente, ela consegue reconhecer padrões com mais facilidade. Ela sabe o que cabe e o que não cabe em cada situação. E como que você desenvolve essa inteligência social? Abordando pessoas, conhecendo pessoas novas, né? Conversando com pessoas desconhecidas, tendo um número cada vez maior de interações sociais. Quanto mais interação social você tem, mais inteligente socialmente você se torna, porque você vai entendendo, né, através da sua comunicação, como que as pessoas reagem à sua comunicação, você vai percebendo o que cabe e o que não cabe em cada situação. O Pyong, ele sabe muito bem sobre isso, ele é muito inteligente socialmente. Por quê? Porque também ele trabalha com ilusionismo, com hipnose, então o tempo inteiro ali ele está observando a reação das pessoas, traçando, né, qual que é o perfil comportamental de cada pessoa, e quando você entende quem está na sua frente, isso facilita muito o processo. Um exemplo de falta de inteligência social dentro lá do Big Brother seria o Vitor Hugo, né, o palestrinha.
O Pyong, ele fala mais de jogo do que o Vitor Hugo. Ele falava mais de jogo do que o Vitor Hugo. Porém, o Vitor Hugo falava em momentos onde as pessoas elas já estavam incomodadas, entende? Ele não tinha esse time que uma hora dava pra poder falar de entretenimento, outra hora é outra coisa e outra hora jogo. Ele falava o tempo inteiro, ele não sabia também quando a pessoa estava ficando desconfortável. O Pyong, quando ele vai falar sobre jogo, se ele percebe que alguém tá ficando desconfortável, ele para, ou ele vai falar com outra pessoa. Agora o Vitor Hugo, ele não tem esse time, ele não consegue perceber na cara da outra pessoa que a outra pessoa está desconfortável, que ela não está gostando, enfim. E isso você só desenvolve como? Como eu falei, abordando, conhecendo pessoas novas, conhecendo pessoas desconhecidas. É, se você está conhecendo alguém, obviamente é desconhecido. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Abordando e conhecendo pessoas novas. Dessa forma você vai desenvolver essa sua inteligência social. Então, uma coisa que é importante você ter em mente também é que não adianta você conhecer pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Tinder. Por quê? Porque as redes sociais, elas tiram de você a sua capacidade de identificar na outra pessoa o que está acontecendo, a reação da outra pessoa. Porque você se torna mais inteligente socialmente quando você começa a identificar, através da sua comunicação, como que as pessoas reagem a ela. Ok, quando eu falei tal coisa, a pessoa fechou a cara. Quando eu disse tal coisa, a pessoa se retraiu. Então você começa a querer entender ali o que está acontecendo. E através da internet isso não é possível. Ok? Vamos lá. Uma outra coisa importante de você entender é o que move as pessoas. As pessoas são movidas pela busca do prazer e pela fuga da dor, ok? A busca pelo prazer e a fuga da dor. Muito mais a fuga da dor do que a busca pelo prazer. Imagina que você ganhou 100 reais, você fica muito feliz. Agora, se você perde 100 reais, a dor de perder 100 reais é muito mais complicada, é muito mais difícil. Então, na hora de você vender uma ideia, que eu disse pra você que é sempre interessante você ter uma moeda de troca, tenha uma moeda de troca que vai fazer com que uma pessoa encontre o prazer, que ela tenha algum prazer, ou que ela fuja de alguma dor. O Pyong, lá na casa, a narrativa que ele mais utilizava é: estou fazendo isso para proteger vocês de ir para o paredão. O paredão é a maior dor de alguém que está ali dentro do Big Brother, que é a possibilidade de sair da casa. Então, ele sempre usava essa fuga da dor como parte do argumento dele. Isso fazia com que o argumento dele se tornasse cada vez mais forte. Então, quando for vender uma ideia, lembre-se disso. O que a pessoa pode ganhar? Qual que é o prazer que a pessoa pode ter caso ela faça aquilo que eu quero? Ou o que eu vou estar evitando de frustração para essa pessoa caso ela faça isso que eu quero? E aí você evidencia isso na comunicação e a sua comunicação vai se tornar muito, mas muito poderosa. Tem muito mais coisa para poder falar sobre esse processo de persuasão do Pyong. E se você quiser ver a parte 2, eu vou fazer o seguinte, então, deixa aí nos comentários. Se tiver gente comentando querendo a parte 2, eu gravo para vocês. Beleza? Valeu!